Oi, tudo bem, meninas? Primeira live do ano, hoje um assunto bem interessante, né? A gente vai falar sobre prótese R24R, que é a prótese de recuperação em 24 horas, ou prótese de recuperação rápida, ou Fast Track Recovery. E vai ser com o Dr. Ricardo Andrade, olha, que ele já mandou a solicitação a você. Vamos falar sobre a Short Scar, que é uma cicatriz reduzida para mastopexia. Bem interessante para vocês que têm medo de cicatriz. Oi, tudo bem, Dr. Ricardo? Olá, tudo bem, Mari? Como tá? Como tá a Sandy? O que você me conta de novidades? Por favor, novidades boas, por favor. A Sandy tá bem, tá melhorzinha, já temos rumo ao transplante, né? Falta transplante de medula, já está bem ansiosa e tudo vai dar certo. Já está dando certo, né? Graças a Deus e muita energia E não positiva esqueça que também. essa live é toda em benefício da Sandy, né? Então nós estamos aqui com Sim, orações e com nossa energia positiva pela Sandy. obrigada, doutor. Obrigada também por ter aceito o convite para participar dessa live tão especial, né? O doutor já aceitou em dezembro, não foi agora, né? Então, já estava na expectativa para essa nossa live. E é a primeira live de 2022 com o doutor. Uau, estamos inaugurando o ano, hein? Uau, isso é muito importante. Sim, com certeza. E o doutor como está? Eu estou muito bem. Eu vi que você tem uma lista de perguntas muito grandes do pessoal do seu Instagram. Vamos lá, vamos começar com essas perguntas todas. Vamos lá. Mas antes eu queria que o doutor se apresentasse para as meninas, né? Sobre sua Bom, eu sou formação, Ricardo curso. Andrade, eu sou cirurgião plástico aqui em Campinas, né? Eu sou fã incondicional da Mari e sou seguidor incondicional do Plástica e Beleza. E aqui a gente está para solucionar dúvidas, para tirar dúvidas e principalmente para elevar o nível da cirurgia plástica. Uhum. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é a primeira pergunta que enviaram. Ah, e lembrando, vocês também podem enviar perguntas durante a live, né? Tem uma Isso é caixinha de, muito importante. Por favor, digite a sua pergunta aí, hein? tem uma caixinha de interrogação, ou vocês podem mandar pelos comentários. Quem quiser descrição, manda na caixinha de perguntas. Quem não liga, pode mandar nos comentários que a gente responde, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta é aqui. Qual a textura de prótese mais indicada para quem vai fazer mastopexia? Então, Mari, isso é uma pergunta muito interessante. Hoje existem 4 texturas de prótese. A textura que é chamada de nanotextura, ou que é, vamos chamar de lisa, a microtexturizada, a macrotexturizada e a poliuretano. Então, conforme o cirurgião plástico que você for procurar, ele vai trabalhar com diferentes tipos de próteses e com diferentes tipos de texturas. Por exemplo, existem profissionais que só trabalham com poliuretano, que é uma macrotextura. Existem profissionais que só trabalham com a microtextura ou com a nanotextura, que é também chamado de prótese lisa. Hoje, o que acontece no mercado, pela Covid, pela questão toda de produção das próteses, muitas próteses de texturas diferentes acabaram saindo do mercado. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter absolutamente segurança de que o profissional que você está trabalhando tem segurança em relação à textura da prótese que ele vai usar. Porque existem várias texturas e o profissional tem que estar habilitado a usar essa prótese com essa textura. Uhum. A melhor textura é a melhor textura na mão de cada cirurgião plástico, né? Cada cirurgião plástico Exatamente. Por gosta exemplo, mais de uma. nós temos um colega muito habilidoso que trabalha em Ribeirão Preto, que ele trabalha com uma textura mista. Na parte de cima é poliuretano e na parte de baixo ela é microtextura. E ele tem resultados absolutamente impressionantes. Por exemplo, os meninos aí do Paraná, o doutor Adel, o doutor Nafrinho, o doutor Ono, eles trabalham com a nanotextura e eles também têm resultados muito interessantes. Ou seja, você tem que ter a certeza que o seu profissional trabalha com a textura conforme a sua habilidade, ou seja, ele tem habilidade para trabalhar aquela textura para te deixar com o melhor resultado.
Uhum. Ou seja, não é a paciente que escolhe a melhor textura dela, é o médico que escolhe, correto? Exatamente. Nós temos que escolher a textura conforme a localização da prótese, conforme o desenho da mama e conforme o resultado desejado. Então, são fatores que levam a gente a escolher diferentes texturas para essa prótese. Obrigada, doutor. Eu vou para a próxima pergunta. Por que a cicatriz é menor? Bem, as cicatrizes têm diminuído cada dia mais. Então, a cicatriz antes, ela era uma... Vamos conversar, então, nós estamos conversando de mastopexia. Então, nós vamos conversar de mastopexia, depois eu vou fazer um breve recall sobre prótese. Nas próteses também, as cicatrizes têm ficado cada dia menores. Mas nas mastopexias, nós temos várias abordagens. Nós podemos fazer uma abordagem em T invertido, que é a famosa âncora. Nós podemos fazer uma abordagem L, como o Dr. Adel, como o Dr. Henrique, como o pessoal preconiza a forma de abordagem da cicatriz, ou nós podemos fazer uma cicatriz menor, que é chamada de short scar, que é a cicatriz que o Dr. Rubaib está preconizando. E qual é o tamanho da cicatriz short scar? Então, na realidade, na short scar, você faz o seguinte: você, em vez de compensar a mama para baixo, em vez de você fazer a compensação dos tecidos mamários para a região do sul, você faz para a região superior, na região vertical e ao redor da areola. Então, isso chama compensação vertical. Então, muda completamente a forma de abordagem da mama. Então, nesse caso, a cicatriz horizontal, que é a cicatriz que vai ficar no sulco, fica bem pequena. E ela fica muito menor ainda, quanto mais você conseguir de compensação na região vertical. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu até vou gravar um vídeo e vou postar esse vídeo sobre como é a compensação na região vertical, ou seja, na região ascendente, e na região ao redor da areola. Aí depois o doutor me marca para eu mostrar para as meninas aqui também, que Combinado, elas porque veem ao isso é mesmo uma tempo. coisa muito interessante. Hoje as meninas fazem muita confusão sobre cicatriz. Então, nós temos a âncora, o T, o L e o short scar, que nada mais é do que uma âncora diminuída. Pode ser feita prótese de recuperação rápida com mastopexia e cicatriz pequena? Isso é uma coisa muito interessante. Hoje a gente sabe que a prótese de recuperação rápida, lembra o protocolo do Dr. Tiago Cavalcante. Então, a protocolo R24R. Este é um protocolo para prótese de mama. No entanto, a gente tem cada dia mais atenuado ou diminuído a recuperação nas mastopexias. Então, nós conseguimos hoje uma recuperação mais rápida e uma recuperação mais pronta. Isso por quê? Porque a gente usa os protocolos todos do Dr. Tebbets. Então, a gente usando o protocolo do Dr. Tebbets, nós conseguimos uma recuperação muito mais rápida nas mastopexias. Lembrando, senão o Dr. Tiago fica bravo com você e comigo. Prótese de recuperação rápida, protocolo R24R, do Dr. Tiago Cavalcante, é para prótese de mama. Mas hoje nós vemos cada dia mais cirurgiões usando protocolos de recuperação rápido para mastopexias, ou seja, para elevação da mama. Muito obrigada, doutor. Na prótese de recuperação rápida, pode ter alça muscular? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, são a mistura de dois conceitos. A alça muscular é usada para mastopexia. Ela foi proposta pelo Dr. Kramer e pelo Dr. Ono, e ela funciona para trazer a prótese para o meio e para cima, e para sustentar essa prótese, para que ela não se movimenta. Então, isto é um conceito para mastopexia, ou seja, quando você tem a mama caída,
a mama flácida e nós vamos elevar a mama. Para a prótese de recuperação rápida, nós usamos um outro conceito, que é o dual plane, ou seja, o plano duplo. Nós colocamos a prótese parcialmente debaixo do músculo e parcialmente debaixo do tecido mamário. Então, não há uma alça muscular quando você faz o dual plane. Desculpe, quando você faz o dual plane, não existe a alça muscular. A alça muscular é quando você faz a mastopexia. Então, vamos recapitular, para você não confundir. A alça muscular, que foi um conceito proposto pelo Dr. Kramer e pelo Dr. Ono, é para mastopexia. É para você elevar a mama, deixar a prótese mais medial, deixar o decote e o colo mais desenhado. Então, isto é um conceito para mastopexia. Quando nós vamos fazer a prótese de recuperação rápida, nós vamos usar o plano duplo, ou dual plane, que é um plano diferente e não usa a alça muscular. Muito obrigada. Eu acho que eu vou espirrar. Não vou espirrar. Pensei que eu ia espirrar. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta é: o que é o grip plane? O que tem de diferente do dual plane? Bom, o grip plane foi proposto pelo Dr. Tiago Cavalcante como uma forma de fazer uma parede lateral. Isso é chamado de grande wall, ou seja, uma parede que segura a prótese para que ela não rode lateralmente. Então, você eleva os músculos peitoral maior, descola o peitoral menor e escora esse todo na lateral da mama. E isso forma como uma resistência, uma forma de segurar a prótese e uma forma de deixá-la mais medial, e isso dá mais colo e dá mais decote. Então, o grip plane é uma técnica que foi proposta pelo Dr. Tiago Cavalcante e que é uma técnica muito interessante para medializar a mama, ou seja, trazer as mamas mais para o meio, não deixar elas caídas para a lateral. Excelente, obrigada, doutor. A mama volta a crescer depois da mastopexia? Isso é muito interessante. Então, nós vamos considerar o seguinte: se você vai fazer uma mastopexia, você tem que esperar a sua primeira menstruação e depois contar um tempo até o crescimento ósseo. A gente pode fazer isso, olha que coisa interessante, com um raio-x da mão direita. Você fala, nossa, que interessante, eu vou operar a mama, mas vou fazer um raio-x da mão direita. Isso, para a gente ver crescimento ósseo e as cartilagens como estão. Então, se você tiver já um estabelecimento de um crescimento ósseo e você já tiver numa curva hormonal bem estabilizada, você vai ter pouco crescimento mamário, exceto se você tiver um aumento de peso. Então, nesses casos, muitas vezes a gente faz uma mastopexia, que a gente chama de uma mastopexia, que ela é corretiva, ou seja, ela permite que nós desenhemos a mama e permite que nós deixemos o contorno e o formato mais gracioso, até para que essa pessoa possa viver uma adolescência tranquila. Mas pode ser que com peso e com crescimento ósseo e com crescimento de massa muscular, pode ter um pouquinho de crescimento de mama. Muito obrigada, doutor. Perguntaram aqui também. Nessas técnicas, só é possível colocar próteses pequenas? Não tem como colocar uma prótese maior? Gosto da técnica, mas gosto de seios grandes. Então, aí nós vamos usar um critério que chama critério de Adams. Então, nós temos que medir como é o seu tórax e como é a sua mama. Por quê? Porque senão nós vamos ter um risco muito grande de uma coisa terrível que chama bottom out. O que é isso? Ou seja, a mama escorrega com o peso da prótese. E aí a gente tem perda de resultado e a gente tem que fazer revisões e aí nós vamos ficar frustrados com os resultados que nós temos. Então, tamanho de prótese, ela deve levar em consideração tamanho da mama, largura da mama, distância da mama até a região que a gente chama de fúrcula external e quanto a gente tem de extensão da mama. Então,
Esse é o critério mais adequado. Lógico, quando a gente vai fazer essa tabela, existe uma tabela, a gente faz com cada cliente, a gente leva em consideração, olha, eu quero um pouquinho mais. Aí você adiciona um pouco mais de volume, tá? O que você não pode é passar desse volume que seria o compatível com o tórax, porque aí nós vamos ter a perda do resultado e nós vamos ter o que nós chamamos de bottom out. E aí é uma conversa muito gostosa, é uma conversa muito interessante e o seu público vai gostar bastante. É assim, nós temos que levar em consideração também aonde nós vamos colocar essa prótese. Se a gente coloca uma prótese debaixo da mama, ela vai fazer todo o peso sobre o seu tecido mamário. E a tendência é, ao longo do tempo, que esse tecido mamário sofra a pressão da gravidade e que acabe perdendo o resultado, o colo e o decote. Mas se você usa uma técnica de recuperação rápida, o protocolo R24R, nós vamos usar o quê? O plano duplo, o dual plane. Com isso, nós vamos ter uma sustentação melhor dessa prótese, nós vamos ter o grip plane na lateral segurando, lembre, grande wall, uma parede muscular segurando toda a lateral da mama. E nós vamos ter o desenho do polo inferior, porque como é um plano duplo, a parte superior vai ficar recoberta pelo músculo e a parte inferior vai dar projeção, elevando a mama e dando um contorno mais gracioso. Esse é um conceito muito interessante. Muito obrigada, doutor. Inclusive, eu acho que eu já vou entrar numa outra pergunta aqui, já que a gente está falando nesse assunto, para a gente não ter que voltar depois. Perguntaram aqui, ó, como posso corrigir o bottoming out? Bottom out é o seguinte, bottom out ele pode ser medial, lateral ou central. Ou seja, a prótese pode cair para o meio, para o lado ou para o centro. O bottom out, na realidade, ele vai precisar ser corrigido ou com uma técnica mista, que é a gente fazer uma associação da técnica que é proposta pelo casal Manfrim lá de Maringá, que é um HC-Bra, transformar essa prótese que era submuscular, desculpe, submamária para submuscular e fechar esse envelope todo com HC-Bra lá do casal, da Heloísa e do Carlos Manfrim. Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa é transformar numa mastopexia. Então, nós temos duas alternativas. Nós podemos transformar a mama, que é submamária, tiramos a prótese debaixo da mama, transformamos essa prótese para debaixo do músculo submuscular e fazemos um reforço através da técnica do HC-Bra. Inclusive, semana passada eu conheci o Carlos e a Elo pessoalmente. Eles vieram para Curitiba aqui no curso da doutora Adel. E eu adorei, são muito queridos. Muito queridos Eles mesmo. são, além de ser muito queridos, eles são muito alegres e muito joviais, né? E o curso do Dr. Adel virou uma referência. O Dr. Adel é uma referência nacional em cirurgia plástica em L. E o Dr. Adel consegue literalmente verdadeiros milagres, né? Sim. Não é só porque ele tem uma esposa maravilhosa, mas ele opera muito bem. Então, ele transforma mamas que são extremamente grandes, extremamente caídas, extremamente disformes, ele consegue dar desenho, formato e numa cicatriz em L, que na realidade é uma técnica que já tem 100 anos, mas está sendo mais sistematizada. O doutor Adel é um dos que tem essa sistematização mais clara, ele tem um curso muito interessante, o doutor Henrique de Belo Horizonte também faz essa técnica muito interessante, e a gente acha que tem muitos resultados importantes, principalmente em pessoas que têm uma queda muito acentuada e uma mama muito volumosa. Muito obrigada, doutor. Eu amo suas respostas, sempre são perfeitas. Aqui perguntaram sobre como deixar a cicatriz mais bonita. Quais os cuidados durante o pós? Bom, a cicatriz é o seguinte, depende um pouco de genética. Então,
Como vai evoluir a sua cicatriz depende de como é a sua genética. Mas existem fatores que nós podemos melhorar isso aí. Então, nós podemos usar a cola cirúrgica, nós podemos usar a fita de silicone, nós podemos usar uma série de cremes no pós-operatório. Então, existe uma série de benefícios que nós podemos obter com técnicas que nós chamamos não cirúrgicas. Mas, para aquelas que têm queloide e que têm uma cicatriz que realmente coça, arde, fica vinhosa, nesses casos, nós vamos precisar de um tratamento um pouco mais drástico que a betoterapia. Muito obrigada, doutor. Aqui perguntaram também quanto tempo dura a cirurgia de mastopexia short scar? Então, muito interessante. Se você procurar o doutor Alexandre Peruso, que é um cirurgião excepcional lá de Porto Alegre, ele vai falar que demora 1h40. Se você for no doutor Adel, ele vai falar que demora 2 horas. Então, é uma cirurgia que demora entre 1 a 5 horas. Depende muito do profissional que você escolhe. E aí tem uma coisa muito interessante. Quanto tempo dura a cirurgia não é tão relevante. O mais importante é quanto de resultado você obtém. Porque eu tenho uma colega, por exemplo, que leva muito tempo para fazer essa cirurgia, mas ela tem resultados muito relevantes. Então, se você for lá no Dr. Peruso, ele vai falar que vai demorar 1h40. Se você for no Dr. Adel, ele vai falar que vai demorar 2 horas. E se você for na doutora Ana, ela vai falar que vai demorar 5 horas. Vai depender um pouco de velocidade do cirurgião e vai depender do resultado que você quer obter. Não depende muito de tempo. Se você tiver com uma anestesia adequada, se você tiver com todos os cuidados intraoperatórios, você não precisa se preocupar se o seu cirurgião é mais rápido ou ele é mais trabalhoso. Por quê? Nós temos que nos preocupar com o resultado final. Então, existem cirurgiões que têm resultados muito interessantes, sendo muito mais rápidos, e temos cirurgiões que são um pouquinho mais lentos, mas têm resultados também muito interessantes. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O doutor foi professor, porque o doutor postos em nível acadêmico, assim, explica bem certinho. Então, na realidade, assim, eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção de que existem diferenças entre os cirurgiões e as técnicas. E existem diferenças muito importantes entre o resultado final, quando você procura um bom profissional e quando você não procura um profissional habilitado. Por isso que é muito interessante você sempre consultar o Plástica e Beleza, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e muito interessante consultar os resultados antes e depois. Muito obrigada, doutor. Aqui perguntaram também, qual a melhor prótese que posso colocar? Ah, não, desculpa, eu li errado, eu tô sem óculos. Qual a melhor prótese que posso colocar? Gosto do resultado de mini boob. Então, depende. Vamos à frente do espelho. Na frente do espelho, nós vamos medir quanto mede a lateral da sua mama. Depois, nós vamos medir quanto mede o seu tórax. E aí, nós vamos ter a base da sua mama. Então, por exemplo, se você tem uma base da mama, a lateral até o meio da mama, que é de 10,5, você vai ter que ter uma prótese que tenha 10,5 de base. Então, com esses 10,5 de base, nós vamos escolher qual a altura. E com a altura diferente da prótese, nós vamos ter o volume. Então, se você quer um peito extremamente bem desenhado, você tem que ir agora rapidamente, super rápido, na frente do espelho e medir a lateral da sua mama. Ou seja, quanto mede a lateral para o meio da mama. Ou seja, quanto nós temos de base da mama. E aí nós vamos escolher a altura. Base vezes altura, lembrando que uma prótese é um cone, aí nós vamos ter o volume final. Muito obrigada, doutor. Perguntaram aqui também
Colocar ou não silicone? Posso fazer a recuperação 24 horas com lipoenxertia de mamas? Isso é uma outra pergunta. Então, nós caímos num outro universo. Então, nós vamos lá lembrar os casos que a doutora Flávia, lá do Tocantins, faz. Ela não coloca muita prótese, ela gosta de colocar muita gordura. Então, o que, que a gente consegue com esses casos? Muitas vezes a gente pode fazer uma mastopexia e colocar uma gordura extra para dar volume. Essa gordura pode ser colocada debaixo do músculo peitoral, que é o que sustenta a parte do tórax, pode ser colocada debaixo da mama ou pode ser colocada dentro do músculo peitoral. O que a gente sabe é que uma parte dessa gordura absorve. Então, a prótese não substitui a gordura, nem a gordura vai substituir a prótese. Mas nós conseguimos muito relevo com um ou com outro método. O que a gente tem hoje é que nós temos pessoas que não querem colocar prótese e tem pessoas que são absolutamente contrárias à colocação de prótese. Então, nesses casos, nós podemos fazer a transferência de gordura. O que nós não podemos ser sectários e radicais, ou seja, só prótese, só gordura. Não. Por exemplo, a doutora Flávia tem resultados muito interessantes colocando gordura e não colocando prótese. Uhum. Muito obrigada, doutor. Aqui perguntaram também assim. Tenho prótese há alguns anos. Penso em trocar e fazer uma masto, mas quero ter filhos também. Se eu fizer agora, vai interferir em algo na amamentação? Posso perder o resultado? A resposta é super simples. Quanto tempo você pensa em ter filhos? Se você pensa em ter filhos em curtos espaços de tempo, não mexa na sua mama e não mexa na sua prótese. Vá ter seu filho, vá amamentar normalmente e vá fazer a sua mastopexia e trocar a prótese depois que você terminar de amamentar e passar de 4 a 6 meses após o término da amamentação. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Então, se você deseja ter filhos, não mexa na sua mama. Espere a gestação. Muito obrigada, doutor. Eu vi, tem uma pergunta ali na caixinha também que eu quero fazer e tem uma que fizeram aqui. Doutor, deixei de fazer minha masto, pois o médico não garantiu fazer a mama acessória e fiquei com medo de ficar com o colo feio. Então, é o seguinte, a mama acessória, na realidade, essa é uma conversa muito interessante, muito alvissareira. Na realidade, as pessoas têm 13 mamas. Você fala, nossa, que coisa maluca. É isso mesmo. Elas vão desde a região inguinal até a região axilar. Só que esses brotos mamários, eles evoluem. E algumas pessoas têm, normalmente, mamas acessórias, que podem ser na região axilar ou na região do tórax. Então, aí o conceito desta nossa ouvinte é, se ela vai fazer a mama acessória, é a mama na axila ou uma gordura na região axilar. Hoje, até por um conceito muito interessante que é muito difundido pelos meninos da Next Medical, que é um grupo de treinamento e médicos, nós temos sempre que tirar a gordura da região da axila. Agora, se a gente tem uma mama acessória, ou seja, um volume mamário na axila, a gente tem que remover. Isso o Dr. Rubaide sempre fala. Mama acessória tem que ser removida no mesmo dia da cirurgia. Que interessante, né? Como evoluiu a cirurgia de mama hoje em dia. Antigamente era só tacava a prótese, né? No subcular e pronto. Não, hoje tem detalhes que conseguem deixar a mama estável por mais tempo e mais bonita. Então, coloca a prótese, tira a gordurinha, deixa ela com maior contorno e ainda pode usar essa gordurinha para dar mais vantagem no meio das mamas, né? Isso é uma coisa Ou se não muito quiser, interessante. Vamos conversar, então, vamos colocar pulga na orelha dos nossos ouvintes hoje. Então, mama combina com retirada de gordura da região da axila e, mais importante, mama combina muito bem com contorno de braço.
não adianta nada você ter uma mama super bonita, extremamente desenhada e você ser braçuda. Então, é muito interessante quando você vai fazer a redução mamária, você observar o seu diâmetro de braço. É muito legal, porque não adianta nada você ter uma mama super desenhada, extremamente anatômica, super elevada, um super decote, um colo altamente desenhado e aquele braço super gordo. Então, outra pulga na orelha. Então, além de tirar a gordura na região da axila, a gente tem que sempre pensar em braço quando a gente vai pensar em cirurgia de mama. Uhum. E ainda vou colocar uma pulguinha mais atrás da orelha. É bonito também estar com uma cinturinha em dia para o peito destacar mais ainda, né? Uma lipo e uma abdominoplastia, quem sabe? Isso é muito interessante. É porque a gente altera a relação entre ombro, cintura e quadril. Então, se você tem uma mama menor, mais desenhada e com colo mais alto, se você tem cintura muito larga, isso tira a relação que a gente tem de 1, 1,7 e 1. E aí o que acontece? Você acaba perdendo o contorno corporal. Então, por isso que muitas vezes a gente associa a cirurgia de contorno corporal com a cirurgia mamária. Então, essa é uma associação muito interessante que o Dr. Daniel, lá de Londrina, gosta de fazer muito. Ah, o botelho, né? Exatamente. Eu até tenho uma pergunta ali de uma seguidora que ela perguntou se dá para colocar silicone e fazer abdominoplastia também. Eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de cirurgias que sejam dentro dos parâmetros de segurança, ou seja, em que o tempo da cirurgia e o tempo da duração do procedimento como um todo não levem riscos para a pessoa. Mas você fazer uma abdominoplastia, uma lipo na cintura e colocar uma prótese é um procedimento de 4 a 5 horas, se você tiver exames totalmente normais, o cardiologista e o anestesista liberarem, não há por que não fazer. Uhum. Aqui, ó, fizeram uma pergunta bem interessante também. Eu tenho que ali na caixinha porque ver tem mais. Oi, após a mama, quanto tempo essas ferroadas incomodam? E o líquido, quando vai embora? Eu acho que ela tá falando aquelas fisgadas que dá assim na gente. Exatamente. Essas fisgadas na mama, elas acontecem nos primeiros 2 a 6 meses. O líquido pode ser um seroma. Se você colocou prótese, Então, nós precisamos observar com um ultrassom para ver se ele está evoluindo, ou seja, se ele está diminuindo, ou se ele está aumentando. Quando a gente usa aqueles 14 fatores de segurança, os 14 fatores de segurança garantem que a gente tenha um menor risco de colocação da prótese. Então, a colocação da prótese com os 14 fatores, nós vamos ter menos riscos de seroma. Então, as ferroadas de 2 a 6 meses e os seromas, se o ultrassom estiver diminuindo, eles vão rapidamente desaparecer. doutor, você acredita que eu tô com 8 anos de prótese agora? E até hoje, às vezes eu sinto umas fisgadas, assim. Às vezes, quando eu tô no período menstrual, eu sinto uma fisgada na mama. Ou quando tá muito frio, também sinto uma fisgada. Isso é normal. Essas fisgadas, elas estão relacionadas à alteração do volume mamário que acontece. Com a menstruação, nós temos um aumento do tecido mamário, ou seja, há um aumento de líquido no tecido mamário. Então, nós temos algumas fisgadas. E no frio, o que acontece? A gente tem um repuxamento desse tecido. Então, nós temos realmente esses repuxamentos, mas eles passam com o tempo. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui da caixinha, porque daí as outras aqui eu já tenho anotado, caso, né? Eu não sei como que tá funcionando as lives agora, por ter medo que termine. Aqui perguntaram assim: alguns profissionais indicam a técnica short scar e outros já falam que não é possível devido ao Bogari da ptose. Eu não sei se estou falando da maneira certa, mas escreveu Bogari. Posso acreditar no cirurgião que indica e fala que consegue? Olha, short scar não é uma cirurgia feita por qualquer cirurgião plástico. Ele tem que ter um treinamento especial. Essa técnica, ela é antiga, ela foi preconizada por uma cirurgiã canadense, ela foi preconizada por uma doutora chamada Miriam Peron, lá no Rio Grande do Sul. Então, ela baseia-se, nós fazemos o quê?
nós transformamos a parte horizontal, ou seja, a parte de baixo da mama, na parte vertical. Nós já conversamos isso no começo da live. Então, nós elevamos a mama baseado na vertical. Então, isso é uma técnica bastante descrita, bastante antiga, e ela é uma técnica muito interessante. Mas nem todos os cirurgiões dominam essa técnica. Uhum. Muito obrigada, doutor. Aqui tem uma pergunta que não é referente a mamas, mas já que ela perguntou, eu acho que não vale a pena a gente deixar ela no vácuo. Eu vou aqui, ó, deixa eu dar uma subidinha. Doutor, fiquei com flacidez na barriga depois de 2 gestações, mas quero fazer uma abdominoplastia. Poderia fazer o mesmo sem fazer o abdômen? Eu acho que não. Então, aí nós vamos para um critério que chama o critério de quanto de flacidez nós temos. Então, se você tem 2 gestações, você já vai ter. Lembra, o doutor Álvaro e o doutor Saldanha até explicaram isso num post seu. Você já vai ter uma separação dos músculos, ou seja, você vai ter uma separação dos músculos reto-abdominais. Então, nessas gestações, separaram-se os músculos. Então, a abdominoplastia vai ajudar que nós coloquemos esse músculo em posição natural e que nós retiremos a pele em excesso. Hoje nós temos técnicas muito interessantes, o body tight, o renuvium, mas eles não são totalmente efetivos para quem tem gestações e que tem flacidez. Isso é fácil, prova do espelho, basta você ter um banquinho, sentar na frente do espelho, se na hora que você sentou, a parte do abdômen deitou sobre as suas pernas, isso nós chamamos já de flacidez. Essa flacidez só é corrigida com uma abdominoplastia. Perguntaram assim, sobre dormir de bruços e do lado do coração, tem problema? Então, depende. Para quem fez prótese, você vai precocemente voltar a dormir na posição de lado e muito rapidamente a voltar a dormir de bruço, principalmente se você fizer o protocolo de recuperação rápida R24R do Dr. Tiago. Então, você consegue voltar a dormir de bruço, andar na garupa da moto, abraçar, você consegue realmente se movimentar naturalmente em períodos curtos, em 30 a 40 dias. Muito obrigada, doutor. A Yara perguntou: eu fiz a redução e uma areola está saindo várias casquinhas. Tem 20 dias. Quando cicatrizar, será que a cor volta ao normal? Então, na realidade, como tem 20 dias, eu considero que a Yara deve conversar com o cirurgião dela para ver qual fio foi utilizado e qual creme ela pode utilizar. Porque existem vários cremes que nós podemos utilizar para maximizar essa cicatriz. E nós dependemos muito do fio. Existem fios que fazem uma reação que a gente chama de corpo estranho. E elas fazem crostas e elas fazem cascas nessa região da cicatriz. Então a Yara tem que conversar com o cirurgião plástico dela, que ele vai orientar ela muito bem sobre o que usar e, mais importante, quanto tempo vai levar para essas crostas saírem. Muito obrigada, doutor. Aqui tem mais uma pergunta. Doutor, minha amiga fez masto em 2019, mas quer reduzir mais. Poderia fazer uma segunda masto em 2022? Ela está amando. Bom, então é o seguinte, a mastopexia, ela é uma cirurgia que a gente precisa fazer com um certo comedimento. Então nós precisamos ver aonde está a região da areola, ou seja, onde está o biquinho dela, quanto caiu a mama, tá? E qual é o desenho que ela quer no final. E isso nós vamos levar em consideração um fator muito interessante. Se ela tem ombro largo, se ela tem ombro estreito e se ela tem tórax longo ou se ela tem tórax curto. Então, ela pode fazer uma nova mastopexia? Pode, mas vamos ver o que é o objetivo dela e quais são as nossas possibilidades, tendo em vista que ela já fez uma mastopexia antes. Obrigada, doutor. Aqui pergunta, não sei se o doutor quer responder. As meninas acabaram fazendo perguntas também sobre contorno corporal, acho que porque a gente falou, né?
abdominoplastia, lipo, então elas fizeram. Doutor, gostaria de saber mais sobre o Body Tight. Tem alguma restrição de idade? Quais as diferenças entre Renuvium e Body Tight? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente até podia replicar depois essa resposta, porque assim, são técnicas de retração de pele. O laser, o Body Tight e o Renuvium. O Renuvium é baseado no gás hélio. O Body Tight é uma radiofrequência. E o laser é uma luz com energia térmica. O que a gente sabe é que quanto mais retração a gente precisa, mais energia nós vamos precisar. Então, se o seu profissional tem um body tight e tem a habilidade técnica de passar, ele vai conseguir o mesmo efeito de retração de um Renuvium. O laser, nós temos retração menor. Então, vamos colocar isso em números. O Renuvium seria 70, o Body Tight seria 60 e o laser seria 50. Então, isso é a porcentagem que nós conseguimos de retração. Então, o Renuvium nós temos uma retração muito maior, mas nós temos uma questão em especial, que é o custo. O Renuvium tem um custo um pouco maior. O Body Tight é a radiofrequência. A radiofrequência nós conseguimos retração, ela é muito interessante para face, para a região de mento, para a região de braço e para a cintura. O que a gente consegue muito de resultado com o Renuvium? Para abdômen, para dorso, para aquelas dobrinhas que a gente tem na região do sutiã. Nessas regiões do sutiã, existem casos, ou o Renuvium resolve, ou nós vamos fazer uma dorsoplastia. Até a gente podia conversar um dia sobre dorsoplastia, né? Nós nunca conversamos sobre dorsoplastia. Eu acho que ninguém sabe o que é uma dorsoplastia, né? Dorsoplastia, essa da parte de trás aqui? Eu não sei também. É uma cirurgia que a gente faz para retirar essas dobras da região de trás das costas. É uma cirurgia muito interessante quando a gente não consegue resultados com Renuvium e quando a gente não consegue resultados com Body Tight. E a cicatriz, ela não fica... É difícil ficar bem a cicatriz nessa região, né? Ela não fica na alça do sutiã. É melhor você ter 3 dobras nas costas ou você ter uma cicatriz na alça do sutiã. Quando a gente tem dobras muito acentuadas no dorso, é melhor uma cicatriz. Exatamente. Na cirurgia plástica, né? Troca cicatriz e não tem problema nenhum. Porque todo mundo tem cicatrizes da vida, né? A gente, né? Por exemplo, se todo mundo veio de parto normal, cesárea, mas eu fiz uma cicatriz da minha mãe. Minha mãe tem uma cicatriz de cesárea, então, né? Não tem problema, é uma cicatriz. É uma cicatriz da vida, são marcas da vida. Exatamente, depende de como você se adapta com isso. Tem pessoas que... eu, por exemplo, tive uma cliente recentemente que ela já tinha feito o Renuvium e tinha tido pouquíssimo resultado na região da dobra do sutiã. O que nós fizemos? Nós fizemos uma dorsoplastia. O que ela tem? Hoje o tórax está absolutamente liso, esticado, e ela ficou feliz. E ela não tinha conseguido, com a tecnologia, essa mesma perspectiva de resultado. Muito obrigada, doutor. Eu vou ver que tem mais perguntinhas na live que eu quero responder. Só que eu vou primeiro terminar aqui, porque se eu procurando ali e eu me perco. Perguntaram assim: posso reduzir a minha mama apenas pela auréola? Então, isso chama mastopexia periareolar. Essa é uma técnica que foi muito preconizada e que ela tem resultados muito limitados. Ela está indicada para pessoas que têm mamas pequenas e que têm pitose pequena. Lembra do começo da nossa conversa na live? Lembra quando a areola chega no cotovelo, quando você está com o braço estendido, uma queda muito grande. Passou do cabo da Boa Esperança. Quando você tem uma queda pequena e tem uma mama pequena, aí a gente pode fazer uma mama periareolar. Essa é uma técnica que foi muito utilizada, mas hoje ela está um pouco em desuso, porque a gente prefere hoje usar uma mastopexia
com short scar, com a técnica em L do Dr. Adel e com uma prótese associada. Por quê? Existe uma diferença muito grande, Mari. Quando a gente entra no Instagram e vê o resultado dos cirurgiões plásticos fora do Brasil e no Brasil, a gente observa que as mulheres brasileiras elas têm um critério de resultado muito diferente. Ou Sim. seja, as mulheres hoje no Brasil querem um colo na linha axilar, ou seja, na linha que passa entre as axilas. Então, se você quer esse resultado, uma mamoplastia periareolar não consegue. Uhum. Muito obrigada, doutor. Ó, aqui tem um comentário bem interessante, é da Capu. Ela falou, doutor, daqui 2 anos fará só 20 anos que fiz minha prótese contigo. Nunca tive nenhum problema com a prótese. Farei uma visita porque depois de 3 filhos, né, já sabe. Aí na realidade eu já estou te esperando, já está com a consulta agendada e marcada. Deixa eu fazer mais perguntinhas aqui. Perguntaram assim: posso fazer a masta em L com recuperação rápida? Não, aí é uma coisa interessante. Não vamos misturar os conceitos. Recuperação rápida ou prótese R24R é uma questão que a gente reserva para as próteses de mama. Então, isto é uma técnica para prótese de mama. No entanto, com a técnica do Dr. Adel ou com a técnica do Dr. Henrique lá de Belo Horizonte, você consegue uma recuperação um pouco mais rápida, mas você tem que ter um nível de cuidado um pouquinho maior. Mas em 15 dias você já vai estar de volta às suas atividades diárias se você usar a técnica do Dr. Adel ou a técnica do Dr. Henrique. Muito obrigada, doutor. É, de onde é retirada a gordura para fazer aquelas linhas de clivagem na mama? Muito bom. Então, as linhas de clivagem, isso é muito interessante, porque a gente até tem que conversar. Não sei se você já conhece o Dr. Max, lá de Porto Alegre. Ele ganhou um prêmio nesse último congresso de cirurgia plástica, só padronizando as linhas de clivagem e a transferência de gordura. A gordura, na maior parte das vezes, nós vamos retirar da raiz interna da coxa ou da raiz do joelho, porque são volumes pequenos, nós utilizamos 30, 40, 20 ml, ou seja, são volumes apenas para engrandecer o decote e para deixar o colo mais desenhado. Então, nós precisamos conversar, lembre-se aí, anote na sua agenda, nós vamos conversar com o Dr. Max sobre isso. Ele é um especialista em fazer a lipotransferência. Que interessante, né? Então, por isso que eu vou ter uma galera aí com o joelho bem bonitinho depois de colocar a prótese, que fez lipo, né? Exatamente. Ou principalmente na raiz da perna. A raiz da perna é uma região que a gente consegue retirar a gordura de forma muito simples. E como o volume é pequeno, nós conseguimos deixar um desenho melhor na raiz da coxa e conseguimos transferir essa gordura para a mão. Uhum. Muito obrigada, doutor. Qual o perfil mais indicado para quem tem tórax largo? Baixo ou médio? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito interessante. Vai depender do fabricante. Nossa, compliquei a resposta. Então é assim, se você tem um tórax largo, você vai ter que precisar de uma prótese mais larga. Então, para um fabricante X, essa prótese vai chamar nuance. Para um fabricante Y, ela vai chamar CPG. Então, o seu cirurgião plástico, conforme o fabricante que ele trabalhe no dia a dia, ele vai escolher a base da sua mama. Lembre, a prova do espelho, nós já conversamos aqui na live. Você vai medir da parte média da mama até a sua lateral, isso é a sua base da mama. É o que nós vamos usar de base na sua prótese. Então, com isso, nós vamos ter um tórax largo, uma base mais larga. E aí, se o tórax for curto, nós vamos usar uma altura menor. Aí, em alguns fabricantes, são a forma que a gente chama de nuance, e nos outros a gente chama de CPG. Nunca uma redonda. Uhum. Muito obrigada, doutor. Perguntaram, eu posso fazer eu mesmo uma lipoaspiração no meu corpo todo? Então, na realidade é o seguinte,
Tudo vai depender da avaliação cardiológica, dos exames de sangue e principalmente da avaliação do seu anestesista. Hoje, usando técnicas como o Vaser, como a vibrolipoaspiração, o microair, usando o Renuvium, você faz lipos de volumes muito maiores com menor sangramento. Então, se o seu cirurgião tem essas tecnologias, ele vai poder oferecer para você muito mais alternativas. Muito obrigada, doutor. Perguntaram aqui se tem como fazer uma mastopexia subglandular com esse corte pequeno. A mastopexia subglandular, ela quer dizer colocar a prótese debaixo da glândula e o corte ser pequeno? Eu acho Bem, que foi isso. Então é assim, existem cirurgiões que usam uma prótese que a gente já conversou aqui na live, que ela é macrotexturizada, ou seja, ela é poliuretano. Então, eu tenho colegas que fazem essa técnica e têm resultados muito superlativos. Então, você pode colocar uma prótese que seja macrotexturizada ou poliuretano, sendo submamária. Existem cirurgiões que fazem essa técnica e têm resultados muito interessantes. Doutor, que marca que faz essa que é microtexturizada embaixo e poliuretano? É a Slimet ou a Politec? Essa marca, ela não está disponível ainda para comercialização. Ela é fabricada por uma fábrica alemã, chama Politec. Tá? E quem desenvolveu essa prótese, nós precisamos conversar com ele numa live. Ele é um cirurgião extremamente interessante, extremamente habilidoso, é o Dr. Stefano, lá de Ribeirão Preto. Não conheço esse médico, mas obrigada pela dica, viu, doutor? Eu vou te apresentar. Perguntaram assim. Isso, perfeito. Minha cicatriz ficou muito feia. Tem como corrigir apenas ela ou precisa de uma nova cirurgia? É assim, a sua mama ficou bonita? Se ela ficou bonita, nós vamos trocar só a cicatriz e corrigir só a cicatriz. Se a sua mama ficou com o formato que você ainda quer algum resultado a mais, nós vamos utilizar a técnica da mastopexia e a correção da cicatriz. Então, depende muito de como ficou o resultado da sua mão. Aqui fizeram uma pergunta. Tenho cicatriz em âncora. Qual a possibilidade de retirar? Sou bariátrica. O que ela quer retirar? Ela quer retirar a cicatriz em âncora? Bem, se é bariátrica, nós estamos agora mudando de assunto, hein, Mari? Nós agora passamos para abdômen. Então, a cicatriz em âncora, ela é uma cicatriz resultante da flacidez que acontece pós a perda de peso numa cirurgia bariátrica. Então, nós não temos como remover a cirurgia em âncora. Como que é a cirurgia em âncora? Ela vem de cima do abdômen até o pubis e ela vai de uma região até a outra na crista ilíaca, ou seja, ela segue a região do pubis. Então, não tem como a gente tirar a cicatriz em âncora. Por quê? Porque a cicatriz em âncora, ela é definitiva. Obrigada, doutor. Quantos dias depois de fazer lipo e prótese de silicone posso voltar às atividades normais? Bom, se você fizer a prótese de recuperação rápida e uma lipo de grande proporção, você vai levar 21 a 30 dias. Se você fizer uma lipo com Vaser, Renuvium, com microair, você vai voltar mais precocemente. Muito obrigada. Aqui perguntaram, a prótese em gota deixa mais natural? Isso é uma pergunta muito interessante. Isso nós vamos até que ter que conversar um outro dia de novo, Mari. E aí eu vou mostrar para vocês. A prótese em gota, ela é fina na parte superior e ela é larga embaixo. O que as pessoas confundem a prótese em gota com a prótese anatômica. A prótese anatômica, ela é alta embaixo e ela não é tão alta em cima. Então, a prótese em gota, nós reservamos mais para os casos de reconstrução mamária, pós-câncer ou pós aquelas cirurgias que a gente chama de quadrantectomias, que são ressecções parciais da mão. Então, a prótese em gota ela é
pouco utilizada. Então, a prótese anatômica, aí sim, aí é muito interessante. A prótese anatômica, ela tem uma base que é muito semelhante a uma prótese redonda. A diferença é que a prótese anatômica, ela é mais alta e ela faz com que a prótese fique mais projetada no polo superior. Então, não confunda a prótese em gota com uma prótese anatômica. Muito obrigada, doutor. Aqui também fizeram mais perguntas. Doutor, então se a pessoa não gostou da mama, pode refazer a mastopexia, mas qual o prazo seguro para refazer? Bem interessante essa pergunta. Bom, isso depende muito. A questão é, se você fez a mastopexia com prótese ou sem prótese, com prótese debaixo da mama, com prótese debaixo do músculo, e como ela evoluiu, e quantos anos você tem, e como evoluiu o seu peso. Eu acho que nessa hora vale uma boa conversa com o cirurgião plástico que fez a sua cirurgia, avaliar como está a sua mama, como ela era, e mais interessante, a gente ver como está você na impedançometria, ou seja, o que nós temos de evolução na sua gordura corporal total. Muito obrigada, doutor. Aqui também a Frieda, ela sempre participa das lives, ela é muito querida. O Vaser e o Renuvium auxiliam na recuperação, no retorno às tarefas? O que ela perguntou? O Vaser e o Renuvium auxiliam na recuperação, no retorno às tarefas. Eu acho que ela quer recuperação mais... Muito. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre tecnologia. O Vaser, na realidade, o Vaser é um ultrassom que você passa pela gordura e ele quebra essa gordura. Então, ele facilita a retirada dessa gordura e ele diminui a quebra dos vasos, ou seja, diminui o sangramento, diminui muito o trauma. E o Renuvium faz com que o tecido recolha ou ele retraia, porque há uma formação mais de fibras elásticas e fibras colágenas. Isso faz com que a gente tenha mais elástico, a gente tenha mais retração e tenha mais firmeza. Muito obrigada, doutor. Aqui tem mais uma perguntinha. Eu gostaria de saber quanto tempo depois de operar minha mama vai cair. Então, o que você fez? Se você colocou uma prótese e colocou uma prótese debaixo da mama, pode ter um bottom out. Nós já conversamos sobre isso. Se você colocou uma prótese submuscular, ela corre o risco menor de cair. Se você fez uma mastopexia, ela, por um efeito horrível que chama lei da gravidade, ela vai mudando ao longo do tempo. E vai depender de quanto você deixou de volume. Ou seja, quanto maior o volume que você deixou na mama, mais o peso que vai fazer essa mama se mover. Doutor, como eu falei, eu não sabia como estava o tempo das lives, porque o Instagram acabou mudando para mim. Aqui está dizendo que a gente tem 1 minuto e 23 segundos de live ainda. Então, eu queria agradecer ao doutor por ter aceito participar dessa live tão especial. Sua esposa também, eu adoro ela, muito Para mim foi querida, já virou minha amiga. Né? Nós vamos voltar, porque nós precisamos conversar e eu preciso mostrar sobre prótese, o que é gota, o que é anatômica, o que é uma prótese redonda. E aí a gente vai conversar um pouquinho só mais sobre tecnologia. As meninas estão com muita ansiedade de saber o que é tecnologia, o que é o Vaser, o que é o Body Tight, o que é o Renuvium, qual que é essas tecnologias e qual que é o benefício que fazem elas num contorno corporal. E eu gostei que o doutor também falou do microair. É muito bom falar sobre ele, que é sensacional. Então, obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo que participou. Uma boa noite a todos. A live vai ficar salva. Foi um prazer. Eu que agradeço, Mari. Foi um prazer falar com vocês. Imagina. Um beijo. Tchau, gente. Deixa eu ver quando que eu finalizo aqui.